Tá. Foquem na transmissão. Quando eu falar, vocês correm para a lousa, beleza? Aí é só vocês irem até a conta que tem a câmera, vulgo eu que estou levantando a mão aqui. Cliquem no fixar. Aí minha câmera vai ficar grandona. Quando eu falar, vocês desfixam, volta para minha tela compartilhada. Beleza? Vamos lá. Bem-vindos à aula 2, equações e funções. Eu vou dividir a aula em duas partes, isso é um foco muito importante. A primeira parte a gente vai trabalhar fundamentos e muito bem os fundamentos. Depois a gente vai olhar para a família de funções extremamente importantes. Então, vamos começar com equações e funções. Eu quero deixar claro que esse slide vai tentar descrever minha aula, que é algo mais dinâmico. Então, vai ter meme no slide. Vai ter esse bagulho de tiozão de 40 anos, tipo esse meme. E eu vou começar com uma pergunta que eu queria que quem pudesse respondesse. Para vocês, o que é uma função? E por que tem uma máquina de costura no fundo do meu slide? Claro. Feito. O pessoal está dizendo que é uma projeção, é um módulo de associar conjuntos e um negócio que tu insere um valor e te devolve outro. Existe a relação de domínio e contradomínio. Muito bom. Achei ótimas as respostas. Na verdade, todo mundo está certo, só que cada um está olhando para um lado. Então, vamos começar com uma definição básica, que é um negócio que tu coloca e sai outro. Que é, para mim... Vamos começar do básico, a gente vai evoluindo. Aqui a gente... Voltem, por favor, para minha câmera agora. Isso daqui é a minha tentativa de uma máquina de costura. Então, aqui a gente está entrando com alguma coisa, vai passar por uma lista e vai sair um produto. Então, uma entrada... Fez? Cheguei. Feito? Tá, a gente vai ter um domínio, um contradomínio e uma imagem. Eu achei legal quem falou de conjunto. Então, vamos lá. Conjuntos, eu acho que vocês viram que era uma função no quinto ano. Como você tem valores de um A, uma regra geral para definir valores de um B. Tipo, isso. Muito bom. Isso daqui é uma definição bem mais complexa do que a minha máquina. Mas fiquem na minha máquina por enquanto. Depois a gente vai para essa ideia. Vamos trabalhar com outra ideia que eles disseram, que são trabalhos de projeção. Isso já é bem mais complexo e trabalha com álgebra linear. Uma f de x é um tipo de projeção da minha x no gráfico da minha y. Como a minha x se comporta em relação à minha y. E é disso que eu queria explorar uma coisa que é variável. O que é uma variável? É alguma coisa que vai se mexer e que vai variar a nossa função que depende da minha variável. Entendam, é sempre ligado. Quando eu mexo isso daqui, eu estou obrigatoriamente mexendo isso daqui. E estou falando com f de x igual a x. Eu posso ter f de x igual a n na x. Que é uma das funções mais lindas do mundo. E vocês vão ter a mesma ideia. Tá. Agora, o que é uma constante? Constantes são variáveis com x na zero. Então, a gente vai ter um c de x na zero. É como se fosse um polinômio, só que ele é um termo independente. O que são constantes? 1 é constante, menos 1 é constante, 0 é constante, π é constante, raiz de 3 é constante, e é constante. Tudo isso é constante. Tudo que é número que vocês conhecem, não tem x, é constante. O que define uma função? Tem uma variável. Tem alguma coisa que entra para sair alguma coisa. Tem alguma coisa que seja valor para ser projetado para relacionar alguma coisa. Beleza.
eu acho que vocês já estão começando a ter uma base de uma função. Para isso, eu vou trazer 3 conceitos para vocês. Acho que vocês já entenderam o porquê da máquina de costura, né? A ideia dos meus slides vai ser isso. Vai ter uma imagem totalmente nonsense, que vai ter alguma coisa a ver com a matéria. Então, vamos lá. Máquina de costura, porque é uma máquina, uma função. Ela vai pegar uma entrada, vai passar por uma lista de possíveis valores, e desses ela vai expressar. Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Tá. Perdão. Querem que eu volte? Quer? Não. Só respira. Tá, prometo que eu não vou morrer. Beleza. Vou só dar uma enfocadinha então. Ideia de projeção. Ideia de conjunto. O que é uma constante? É quem tem algo que não varia independente do que aconteça. Uma C de x na zero. E o que é uma variável? É alguma coisa que eu vou mexer na minha função e vou gerar outra coisa. Um x, um a, um b. As letrinhas da matemática. Vamos agora para 3 conceitos muito importantes de uma função. O que é um domínio? O que é um contradomínio? O que é uma imagem? O que é um domínio? Domínios que podem entrar na minha função. E os possíveis valores e como a gente vai trabalhar com eles, eu vou pedir uns 5 minutos para vocês. Contradomínio e imagem. É nesses caras que eu quero que vocês olhem agora. Contradomínio eu falei que era a lista dos possíveis valores. E imagem, eu falei que eram os valores que podiam sair. Né? Mas aí vocês vão me falar a lista dos possíveis valores que saem e os valores que saem. Parece ser muito igual, né? Mas não é. Por quê? Vamos avançar 2 slides aqui. E vamos trabalhar com o conceito de classificação de funções. A gente vai entender o que é constante e o que é variável. Beleza? Vamos trabalhar com os tipos de conjuntos que a gente tem. A gente tem o natural, que é aquele que a gente aprende lá no ensino fundamental. Que é como a gente conta dinheiro. 0, 1, 2, 3. Aí depois, a gente ganhou um tal de conjunto Z, que é o Z inteiro. O Z inteiro, ele é do menos 1, tem todos os negativos igual ao natural, só que com negativo também. Beleza? Aí a gente veio com outro conjunto, porque não dá pra ficar no fácil, né? Vamos complicar. A gente veio com os racionais. Aí o que é os racionais? É o Z inteiro, não esqueçam do Z inteiro. Mais raiz de 3, raiz de 2, divisões. Então a gente vai ter o quê? Perdão, esquece os raiz de 3, só divisões. E os negativos para cá. Então, 1, 1 meio, menos 1 meio, menos 1. Beleza. Aqui, naturais, inteiros, racionais. E por último, a gente vai vir com o último conjunto que engloba todo mundo, menos uma galerinha aí que é bem complexo, na verdade. Então, vamos para os reais. Os reais são as divisões, os números com vírgula, as dízimas periódicas e os números que a gente não sabe calcular na mão. Aqui a gente vai ter que começar a usar a calculadora. Aqui nem a calculadora sabe resolver. Geralmente tem tabela para isso. Que é o raiz de 3, o raiz de 2, o pi. Todos os valores que não dá para resolver na mão, porque na realidade eles são relações entre outros valores. Beleza? A gente já entendeu conjuntos. Para que isso vai ser importante? Para contradomínio e para imagem. Vamos agora analisar o que é essa lista. Imagina todo mundo, alguém aqui não é de Porto Alegre. Acho que muita gente, na real. Mas imagine a Margot, a fila de entrada na Margot. Essa daqui é a lista de entrada na Margot. Quando tem aqueles eventos de lista de entrada. E esse daqui é a galera que vai entrar. Beleza? Para quem não sabe, Margot é tipo uma casa de festa, assim. Então, lista de entrada, quem entra? Beleza?
Agora a gente vai começar a classificar as funções. Eu vou apagar os conjuntos. Eu vou resumir para vocês eles naturais. 0, 1, 2, 3. Z inteiro tem negativo. Racionais tem número com vírgula. E reais tem raiz de 3 de π. É isso. Agora, contra domínio e imagem. O domínio da nossa função são os possíveis valores de x. Por enquanto, a gente vai dizer que existem todos os valores. Então, vamos trazer que são os reais. Ela vai entrar qualquer valor, vai passar por uma lista, que aí eu vou definir quais são os possíveis valores da lista. Se eu falar que os possíveis valores são os reais também, pode ser qualquer valor que saia. Só que, algumas vezes, tu tá na lista, só que você tá com preguiça de ir na festa. Então, tu não passa. Tu não é imagem. Tu pode ser contra domínio, mas tu não é imagem. Quem que é imagem? A galera que efetivamente vai na festa. Beleza? Então, vamos para 3 definições. Sobrejetora, injetora e bijetora. O que é uma sobrejetora? Sobrejetora é um tipo de função onde a imagem é igual ao domínio. Por exemplo, f de x igual a x. Qual que é o domínio? Desculpa, é igual ao contradomínio. Qual que é o domínio? Ah, eu posso entrar com qualquer cara aqui. X não me restringe nada. E eu vou explicar quem restringe daqui um pouquinho. Mas contradomínio. Quem são os valores que eu posso ter de resposta? Qualquer um, porque, bom, eu estou entrando aqui, não estou tendo restrição nenhuma para a resposta. E eu que decido. Então vai ser reais. Agora, quem que é a imagem? Eu posso entrar com qualquer valor aqui, que vai dar exatamente o mesmo valor. Então, se eu entrar com 1, dá 1. Se eu entrar com 2, dá 2. Se eu entrar com 3, dá 3. Então, é os reais. Muito bom. Nesse caso, a função é sobrejetora. É quando a lista da Margot tá cheia e todo mundo aparece. Beleza? Isso tem um teste, muito importante, na verdade, que é a gente analisar quais são os valores impossíveis para y. Tem alguém Por com exemplo, alguma dúvida no chat aqui. Não sei exatamente qual. Na verdade, o pessoal só botou tô boiando. E daí, com tô boiando... Jefferson, você está boiando aonde? Se tu não formulou o conceito para ter uma dúvida, também pode ser. Oi, alô? Oi, Jefferson, fala para nós. Problema no meu microfone. Não, eu fiquei numa dúvida ali na questão do domínio. Por exemplo, a gente, numa equação, a gente resolve o domínio primeiro, depois todas as outras partes? No caso de uma equação, a ideia que eu estou tentando trazer, tu não vai precisar resolver o domínio e a imagem, geralmente. Para que tu vai ter que entender domínio, imagem e contradomínio? Para quando tu for trabalhar com ela, uma função jogada numa equação e tu não sabe. Se ela já está na equação, você não vai ter que olhar isso. Mas quando tu vai ter que, sei lá, fazer função inversa, fazer seno, cosseno, tangente, é muito importante você saber esses valores. Porque você pode estar pegando uma divisão por zero. E eu vou mostrar para vocês que uma divisão por zero, eu posso provar que 5 igual a 9, 4 igual a 3. Qualquer valor igual a qualquer valor. Tá, tranquilo, então, vamos seguindo. Valeu. Mas, ó, domínio, dá uns 2 segundos, a gente volta. Vamos só falar de contradomínio e imagem. Vamos esquecer domínio. Contradomínio e imagem. Quem que é o contradomínio desse cara aqui? Eu posso ter qualquer resposta. Eu vou falar que é os reais. Eu vou fazer a lista da Margot para todo mundo que quiser entrar. Só que, se eu colocar um cara negativo aqui, menos 1, e menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Se vocês forem olhar, nenhum número negativo vai dar negativo. Então, eu vou ter só os reais positivos. Essa anotação aqui é os reais
positivos. Se eu quiser os negativos, negativos. Beleza? Então, o meu domínio é todo mundo. Só que teve gente que não foi. Beleza? Então essa função ela não é sobrejetora. Entenderam? Sobrejetora? Vamos para a definição de injetora. Injetora é mais legal. E aí eu vou trazer uma definição para vocês de função também, que é a mais importante. Função, fx igual a x, porque eu gostei, e fx igual a x quadrado. Fiquem à vontade para dizer outra função. Eu vou desenhar aqui a x, vai ser uma reta, e a x ao quadrado, uma parábola. Beleza? Muito bom. O que é uma função injetora? Ele não pode ter dois valores de y para o mesmo valor de x, isso é ser função, e não pode ter dois valores de x para o mesmo valor de y. Então, ó, o que quer dizer ser função? Se eu pegar uma regra, ela tem que valer para todo mundo, certo? Se ela não está valendo para alguém, a gente tem que tirar esse cara da regra. É a ideia do português de ter exceções. Então, vamos lá, fx igual a x. A regra vale para todo mundo. Fx igual a x quadrado. A regra vale para todo mundo. Todo mundo pode entrar nesses dois. Só que se a gente for olhar, ó, eu desenho os dois aqui. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu vou tentar explicar para vocês o teste da reta vertical. Muita gente já ouviu falar nele, eu não sei se eu estou indo muito devagar. Mas, ó, eu vou fixar um x e vou descer meu y. Ou seja, para só um valor de x, eu só posso ter um valor de y para ser função. Porque se eu entrar com dois valores de x e der o mesmo valor de y, a minha máquina está quebrada. A regra está errada. Ó, bateu em um só. Bateu em um só. Bateu em um só, bateu em um só. Essa é a ideia. Todas as funções aqui que eu dei são funções. Beleza. Agora, a gente quer ver se elas são injetoras. Para ser função, todo valor de x tem que ser só um valor de y. Agora, para ela ser injetora, todo valor de y tem que ser correspondente a só um valor de x. Ou seja, eu tenho que entrar com um cara aqui e ele tem que dar esse y. Se outro cara também der esse y, a função não é injetora. Isso daqui vai ser importante bem depois, mas eu quero que vocês entendam isso, porque isso vai ajudar bastante a gente no meio do caminho. O que eu vou fazer? Vou olhar para o gráfico da função e vou fazer retinhas horizontais. Se eu for olhar, na minha fx igual a x, só está batendo uma vez. Se eu for olhar na minha fx igual a x quadrado, no mesmo ponto a reta bateu duas vezes. Como ela bateu duas vezes, x quadrado não é injetora. X é injetora. Lembramos que o x é sobreinjetora também. Então o x ele é injetora. Ele é sobreinjetora e é injetora. Eu não quero que vocês gravem esses conceitos. Por favor. Oi? Repete o injetora. Injetora é quando a gente faz essas retas e para o mesmo valor de y, a gente só pode ter um valor de x. Mesmo valor de y, a gente só pode ter um valor de x. O que quer dizer ser função? Para o mesmo valor de x, ter só um valor de y. O que quer dizer ser injetora? Para o mesmo valor de y, ter só um valor de x. É um bagulho muito perfeccionista, entendeu? Quer dizer que sempre vai ter um para um. Pares perfeitos, olha que bonitinho, a Caetano. Essa é a ideia. E sendo as duas coisas, ela vai ter um comportamento bijetor. Isso vocês vão poder pesquisar na internet, eu não quero que vocês gravem. Eu quero que vocês entendam que uma função, sempre para um valor de x tem que ser só um valor de y. Se tiver mais do que um, deixa de ser função. Pode falar que o domínio de x é o contradomínio de f de x? Pode, só que aí era a função inversa. Por isso que eu falei que eles iam usar isso. Entendeu? Acho que foi. Quando a gente for trazer função inversa, vocês vão entender melhor. Prometo.
Vamos terminar com função par e função ímpar. O que é uma função par? O que é uma função ímpar? Vamos de novo de f de x igual a x e de f de x igual a x quadrado. F de x igual a x. O que é uma função par? Função par é aquele cara razão. Tu chega com um comportamento negativo para ele e ele não se importa. Ele continua igual. Se é negativo com ele ou não é igual. Ele vai ser igual. Já ímpar não. Tu chega com uma voadora nas costas e ele tira outra. Então a gente vai ter f de menos x igual a menos f de x. Vou tentar explicar para vocês isso. Ó. Voltando. Função par. X quadrado. Se eu entrar com menos 1, ela vai elevar ao quadrado e vai dar 1. E f de 1 é 1. E f de menos 1 é 1 também. F de menos 2, 4. F de 2, 4. F de menos x igual a f de x. Bom, todo mundo que tem potência par é par. Faz sentido, né? E todo mundo que tem potência ímpar é ímpar. Tipo, x não. 1 é ímpar, né? O que é potência? Esse carinha aqui, ó. 1 é ímpar. Então ele vai ser uma função ímpar. F de menos x igual a menos f de x. Entro com menos 1, aqui dá menos 1. Menos 1 igual a menos f de 1. Menos 1. É ímpar. Beleza? Função ímpar, função par. Terminamos os conceitos para definir uma função. Agora a gente vai para o que todo mundo quer saber, que na verdade é a parte mais importante, que é quem que eu posso usar no x. Quem que está na primeira lista. Quem que está afim de ir na Margot. E para isso, a gente vai tentar passar primeiro por uma equação. Antes da gente passar por isso. A gente vai ter uma equação. O que é uma equação? Na verdade, como isso foi uma dúvida, vamos esquecer a equação e vamos direto para isso. Axiomas. O que são axiomas? São verdade que tu aceita e cala a boca. É assim que a matemática chama. Axiomas. Primeira coisa, no universo dos reais, não existe divisão por zero. De maneira alguma. Vocês não vão poder ter nenhuma função que tenha uma divisão por zero. E também, vocês não vão ter nenhuma função que é raiz de índice par de número negativo. Não existe raiz de menos 2 no universo dos reais. Não existe divisão por zero no universo dos reais. Gravaram isso? Vamos para domínio. Lembra da minha f de x igual a x? Ele está desrespeitando alguma coisa aqui? Tem raiz de menos 2? Tem zero? Não. Agora, se eu fizer f de x igual a 1 sobre x, aí a gente vai ter um problema. Porque se eu pegar x igual a 0, a gente vai ter 1 sobre 0. E quanto que é 1 sobre 0? Não tem, né? Não é definido. Ele tem um limite, ele vai para mais infinito, vai para mais e para menos. Mas ele não tem definição. De maneira alguma. Então, gravem essas coisas. Não tem como dividir por zero e não tem como fazer raiz quadrada de número negativo. Isso é o que a gente vai olhar. Isso são as coisas que vão definir nosso domínio. Nosso domínio pode entrar qualquer coisa? Não. Se eu estou tendo raiz de x, não pode entrar um número negativo. De maneira alguma. Beleza? Muito bom. Então a gente já viu que não pode raiz de um número negativo e não pode dividir por zero. Agora, eu vou pular para uma parte bem legal antes de eu falar de equação, que é a minha gambiarra. Eu vou pedir para alguém falar 2 números. Eu vou provar que eles são iguais. Laura? Já que a Helena está gravando, Helena, fala 2 números. 2 e 7, aparece. 2 e 7, muito bom. A gente quer 2 falar... números primos.
Beleza. A gente quer falar que 2 é igual a 7. Beleza? Tá todo mundo? 2 não é igual a 7. Vocês chegaram até aqui, pra vocês 2 não é igual a 7, né? Né? Vamos de 2. Me diga. Esperamos que não. Beleza. Eu vou fazer. Começar de alguma coisa que a gente sabe, que é uma coisa da definição do princípio matemático. Eu vou começar de 0 igual a 0. Beleza? 0 igual a 0. Depende do ponto de vista, é uma coisa interessante. Mas não tô botando unidade aqui, não. É 2 e 7. 2 a mesma coisa, 7 a mesma coisa. 2 balas igual a 7 balas. O que eu vou fazer aqui é 4 menos 4. Posso fazer isso porque vai dar 0. Né? E 14 menos 14. Posso fazer isso porque vai dar 0. Né? Posso? 4 menos 4. Eu vou evidenciar 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2. Igual 2 vezes 7. Menos 2 vezes 7. Não coube 7 aqui, mas vocês confiam. O que eu vou fazer? Eu vou juntar isso daqui. Eu vou evidenciar 2. 2 menos 2. Igual a 7. 2 menos 2. Aí. 2 menos 2. Beleza? Aí. Tem 2 menos 2 aqui. 2 menos 2 aqui. 2 igual a 7. Onde que eu errei? Porque 2 não é igual a 7. Volta pra cá. 0 é igual a 0. 4 menos 4, 14 menos 14. Eu já tinha induzido essa resposta. Eu dividi por 0. Só que isso é uma coisa que vocês sempre fazem. Se tem uma coisa que eu vi quando eu era monitor de Física 1, é que todos os alunos fazem. A gente não olha se isso daqui é diferente de 0. A gente vai lá e divide. E aí, o bagulho era pra dar tipo uma força de 1900 e dá 2. E 1900 é igual a 2. Eu consigo provar do mesmo jeito que eu provei aqui. Porque a gente dividiu por 0. Aqui, ó, pra quem não viu, quando eu cortei, é como se eu estivesse dividindo por 0. E não pode. Nunca fujam desses axiomas. Eles vão ser importantíssimos. Não pode dividir por 0 e não existe raiz de número negativo. Sempre que vocês forem começar uma questão, dividir alguma coisa, cortar alguma coisa, testem antes se aquilo não é 0. Porque se for, vocês vão errar feio. Peraí, oi? Ele respondeu também. O Daniel é o CO. Ele botou ali o porquê x dividido por 0 indefinido, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, por isso que não pode ter definição. Sim. É porque o 0, no universo matemático, ele é o inverso do infinito. E o infinito também não é definido. Infinito e 0 são valores usados, mas que não são existentes na prática. Tu pode ter nada de alguma coisa, mas esse nada e esse infinito, eles são relativos. Por isso que não dá para tu fazer conta com isso. Vamos aqui para o último ponto, que é uma equação. Trouxe aqui uma balança, porque a definição do ensino fundamental é melhor. Função. Tá feia minha letra? Eu sei. Peço perdão. Equação. O que é uma equação? Ele é uma balança. Só que eu nunca disse que essa balança tem que ter o mesmo peso dos dois lados. E na verdade, ninguém tem você. O que é uma equação? Ela é uma balança. Tudo que tu colocar desse lado vai pesar mais para esse lado. Se você colocar alguma coisa desse lado,
vai pesar mais, pessoal. Beleza? O que a gente pode dizer de uma equação? Ele é uma relação. Oi. Na teoria, se tu dividir algo que tem que ser com alguma coisa, não faz sentido dividir algo com ninguém, ou com nada do tipo. Sim. É isso. Eu não entendi se foi uma dúvida ou foi uma conclusão. Isso, foi uma dúvida, acho que conclusão. Não tem sentido você dividir alguma coisa por zero, porque isso é nada. Assim como você multiplicar alguma coisa por infinito não tem sentido. A divisão seria o número de partes. A divisão seria o número de partes, né? Então não tem como algo de parte zero, senão seria ausente, né? Não tem como tu dividir para nada. Exatamente. Número de partes, né? Depois a gente vai falar de descontinuidade. Isso vai ficar legal. Essa divisão por zero. Vamos terminar a equação. Então, igualdade, que é o quê? Igualdade e desigualdade. Lembra da minha pergunta, qual a diferença entre equação e função? Vocês viram essa pergunta há uns segundos atrás? Então, uma equação, ela é uma composição de duas funções. Uma f de x e uma g de x. Eu não disse que ela precisa depender desse x. Mas ela é uma composição de duas funções. Podem ser duas constantes. Mas é muito importante que hajam funções aqui. Igualdade e desigualdade. Elas podem ser iguais ou elas podem ser desiguais. Maior, menor, diferente. E essas são as importâncias, que é o maior, o menor e o diferente. Que é uma coisa que vocês não viram ainda de forma tão aprofundada. Primeiro, o que quer dizer uma função ser igual a outra? Vamos para o gráfico. Porque ninguém enxerga sem gráfico isso. Vamos para o problema do carrinho que vocês tiveram. Eu vou desenhar a Miley Cyrus, porque eu não sei desenhar outra coisa. Tá vindo uma bola gigante. E aqui a gente vai ter um fusquinha correndo dela. Beleza? Fusquinha, Miley Cyrus, eixo X. O movimento é unidimensional. Por que ele não é unidimensional? Porque a gente tem a unidade do tempo aqui. A Miley Cyrus vai bater em alguns tempos. Então, se a gente fizer uma equação x por t, o que vai acontecer? Vamos dizer que o carrinho tem velocidade constante, lembrando da aula do Jonathan. Isso vai ser uma reta. Porque, tipo, ele não está variando a posição. Então, ele está variando, mas está variando constantemente. Então, é sempre uma reta. Ele sempre vai variar reto. E aqui é uma aceleração constante. E positivo. Olha. Beleza? Vamos fazer uma negativa aqui, mais legal. Miley Cyrus tá vindo muito rápido. Vai começar a desacelerar. Vou ter duas raízes aqui. Eu vou dizer que é 1 e 3. Esses são os pontos onde a Miley Cyrus está começando a vir para o eixo positivo. Vai bater duas vezes no carrinho. E aqui ele vai matar o carrinho. E aqui ela vai continuar o percurso dela. Beleza. O que eu queria marcar para vocês que é muito importante? O que são esses dois pontos? São as igualdades. São os pontos em que o x da Miley Cyrus é igual ao x do Fusquinha. Esses são os tempos, esses dois pontos aqui, ó, são os tempos em que a Miley Cyrus está batendo no Fusquinha. Então imagina que a Miley Cyrus dá uma porrada e dá outra. É isso que acontece. Ó, bateu, aí ela vai ir mais pra frente do Fusquinha, ela vai voltar e vai dar outra no Fusquinha. Entendeu? E aqui o Fusquinha vai parar porque o piloto vai morrer. Teria que continuar? Teria, mas eu não tô afim. E esse é o nosso ponto. Quando a gente iguala duas funções, o que a gente está tentando achar são os pontos onde elas estão batendo. Lembra quando a gente estudava a função de segundo grau? E falava que ax² mais bx mais c tem que ser igual a zero para a gente achar as raízes? As raízes são essas. Essa daqui é a reta t igual a zero.
x igual a zero, perdão. É a reta x igual a zero, que no nosso igual a x quadrado é o nosso y. A gente era para a gente achar os pontos que essa reta bate com a nossa. Por isso que a gente acha que são os dois tempos onde a função está passando. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é igualar a zero e deu. Por que que tu iguala a zero? Porque tu quer o ponto de tempo onde ela está passando pelo zero. Beleza? Fechar aqui. Aqui a gente já sabe disso. O que eu vou querer fazer agora é, eu vou tirar esse gráfico daqui, vou montar uma função e a gente vai trabalhar com ela. Beleza? Eu quero ficar com essa definição de função porque eu vou usar ela daqui a pouco. Então, eu vou ter um x da Miley Cyrus de tempo e um x do Fusca de tempo. Só que eu quero que meu x da Miley Cyrus agora não seja mais igual. Porque digamos que eu já achei os pontos que eles bateram. Eu já achei os tempos. O que eu quero é que ele seja maior ou igual ao x do Fusca. Eu quero achar os pontos de tempo que o x da Miley Cyrus é maior do que o x do Fusca. Ou seja, que a Miley Cyrus está mais para frente do que o Fusca. Vamos lá. X da Miley Cyrus, eu falei que era um movimento retrógrado, com a aceleração negativa. Então eu vou falar que é menos a t ao quadrado mais bt mais c igual ao... Eu vou usar a definição do Daniel que eu gosto, que é x menos 1, x menos 3, e como a é negativo tem o menos aqui, igual a x do Fusca. Então eu vou falar que é x. Era uma reta y igual a x. Eu vou decompor isso daqui, eu vou achar um T1 e um T2. Meu T1 vai ser um pouquinho maior que 1, 1,2. Um pouquinho menor que 3, 2,9. Então, voltando naquele exemplo que a gente já tinha, uma parábola e uma função. Eu disse que um tempo é 1,2 e o outro é 2,9. Então eu achei os pontos que eles se batem, né? E aí eu pergunto para vocês, quando que isso vai ser maior? Olha aqui, quando que a parábola é maior que a reta? Tá? Deixa eu pegar uma outra coisa, senão não dá para vocês verem. Tá aqui, ó. Esse é o ponto. Lembra que vocês aprenderam no ensino médio aquele bagulho de mesmo que A, contrário de A, mesmo que A, entre as raízes? Por quê? Porque sempre vai ser esse meinho aqui. Qual que era o A? Positivo. Porque o A era negativo. Negativo, negativo. Lembra que meu A, eu falei que era negativo, era uma aceleração negativa. Então, ó, esse daqui vai ser o período que a gente quer, que é o período positivo. Maior, a gente sempre vai procurar o mais. Então, vai ser o meinho disso daqui. Opa. Disso daqui. Beleza? Vocês podem desenhar, ou vocês podem lembrar do mesmo que A, contrário de A e mesmo que A. Mesmo sinal do A. Mas eu estou tentando mostrar para vocês que isso vem do desenho. Sempre que vocês desenharem, vocês vão cair nisso. Beleza? E se o A fosse positivo, só um adendo, vocês iam ficar com algo assim, ó. Aí o mesmo que é positivo, o contrário de A é negativo, o mesmo que é positivo. Beleza? Espero que vocês tenham enxergado. Beleza. A gente já entendeu o que é desigualdade. A gente já falou que os T's eram. O que eu vou fazer para achar esses dois T's, tá? É outra coisa que eu não falei para vocês, porque não é minha aula. Esses dois T's vão ser achados por Bhaskara. Então, o que a gente ia fazer era distribuir aquele menos x menos 1, x menos 3, igual a x, a gente ia distribuir. Distribui, distribui, depois distribui, depois distribui. Passa esse x negativo, vai cair numa equação de segundo grau. Como que resolve? Lembra da aula do Daniel? Ou abre um aplicativo chamado Photomath, que ele te dá na hora as raízes. Sendo bem honesto, vocês vão ter que aprender como engenheiro, não é fazer equação de segundo grau.
É vocês entenderem o que isso quer dizer. É vocês entenderem o que isso quer dizer. O que quer dizer o gráfico. O que quer dizer aquele mesmo que A é contrário de A. Se vocês quiserem gravar mesmo que A é contrário de A, por mim tudo bem. Mas o que eu queria mesmo é que vocês entendessem o que quer dizer isso. O que quer dizer fisicamente que a Miley Cyrus bateu aqui e matou o Fusca aqui. Aí, voltando para nossa parábola reta e para o nosso intervalo aqui do meio, eu vou ensinar para vocês como escrever a resposta disso. Porque é outra coisa que eu preciso ensinar. Quando a gente está perguntando, é quando é maior ou igual. Lembra que a gente fez a conta e deu 1,2 e 2,9. 1,2 e 2,9. É o meinho entre 1,2 e 2,9. Então, eu vou falar aqui. Os possíveis valores de t estão entre t pertence aos reais, tá o quê? Opa, tá o quê? T está entre 1,2 e 2,9. Ou, a notação que eu acho mais bonita, t é um intervalo, fez mau barulho, trocadilho, de 1,2 até 2,9. Beleza? O t está nesse intervalo aqui, ó. O que quer dizer esse colchete fechado? Quer dizer que eu estou pegando o igual e não tem problema nenhum em eu pegar 1,2. Porque ele está na função. Quando você tiver o igual e você tiver alguma divisão por zero no meio do caminho, que não deixe você fazer isso, aí você tem que ficar com uma bolinha aberta e um colchete aberto. Mas não é isso que vai acontecer no nosso caso. No nosso caso, ele é fechado, porque a gente não achou nenhum problema nas nossas funções. Se a gente tivesse achado algum problema, tivesse dividido, e tivesse dito, sei lá, x não pode ser 1,2. Aí, a hora que eu chegasse na minha resposta, eu ia olhar, eu estou botando 1,2, mas não pode. Então, eu abro ele. Beleza? Eu vou fazer um exemplo rapidão disso. Mas eu não vou me estender tanto quanto eu me estendi nesse. Eu expliquei para vocês o que quer dizer uma igualdade, o que quer dizer uma desigualdade, e como resolver quando vocês têm uma desigualdade. Primeiro passo, compara, vê quando é igual, descobre os pontos que é igual. Esses são os pontos que é igual. Aí vocês vão analisar, depois do igual, se vocês querem maior, ou seja, quando a parábola é maior que a reta, ou se vocês querem menor, quando a reta é maior que a parábola. Hein, Caio? Alguém tá com alguma dúvida, Laura? Sim. Pode acontecer com a tangente também, de ficar indeterminado? A indeterminação com a tangente, se vocês pegarem valores de entrada do tipo π sobre 2, sim. Só que isso vai gerar uma divisão por zero. A hora que a gente for estudar a família de funções, vocês vão ver que o π sobre 2 é o valor que é zero cosseno. E aí, implica numa divisão por zero. Não esqueçam que esse negócio da tangente vai ter o e também. E qual que é a ideia deles? Ver se não dá divisão por zero. Sempre é isso. Vamos falar agora de um problema. Porque quando eu falei do maior ou igual, eu falei que podia ser, vocês não iam usar colchete fechado nos intervalos. Então eu vou provar para vocês que pode ser que vocês não usem. Vamos para AX mais B maior ou igual a AC. Beleza? Só que nosso X vai ser raiz. Ou, se vocês não quiserem isso, A sobre X. A ideia é mesmo. O X não pode ser zero. Por quê? Porque o X está aqui embaixo. Se eu tivesse X mais 2 aqui, X mais 2 não pode ser zero. Quanto não pode ser X? X não pode ser. Qual que é o número que eu boto aqui de zero? Passo o 2 para o outro lado. Isso nunca dá certo. Subtraio 2, subtraio 2. Porque eu quero que continue sendo uma igualdade.
x é diferente de menos 2. Se x for menos 2 mais 2 dá 0. Isso daqui não vai ter valor resposta. Beleza? Vou substituir esse A por 1, esse B por 0, e esse C por... Fala um valor aí, lá. 15. 15. A Laura pediu. Vamos lá. Eu posso fazer o quê? Posso multiplicar por x mais 2 os dois lados, desde que eu garanta que o sinal desse x mais 2 é positivo. Beleza? Vai ficar 1 sobre x mais 2. Eu vou igualar para conseguir fazer as contas. E vou multiplicar. Vai ficar 15 x mais 2 igual a 0. Igual a 1. Epa. 15x mais 30 igual a 1. Beleza. Né? Agora, se eu não tivesse escolhido 1, se eu tivesse escolhido 30, para ficar aqui em cima, eu ia passar esse 30 subtraindo, ia ficar com 15x igual a 0. Ia dizer que x é igual a 0. Ia ver. Ah, x é igual a 0? Beleza. Vamos olhar aqui. Eu descobri que x é igual a 0. Nossa equação era 30, que eu mudei aqui, certo? 30 sobre x mais 2 mais 0 maior ou igual a 15. Então, eu descobri que x é igual a 0. E o sinal do x é positivo. Se eu fosse fazer uma reta, como o sinal do x é positivo, ela fica para cá. Maior, menor. 0. Eu quero todos os valores maiores ou iguais. Aqui, com a bolinha fechada, x vai de 0 até o infinito. Então, é de 0 até mais infinito. Para cá, mais infinito. Para cá, menos infinito. Sempre que eu for fazer algum intervalo, de 0 até esse outro valor do intervalo. Beleza? Sempre aberto, porque como a gente já viu, mais e menos infinito não são números existentes. Agora esse nosso amigão aqui tá certo? Não. Na real tá. Deixa eu sumir com esse mais 2 aqui. Pronto. Vamos fingir, porque eu esqueci desse mais 2. Vamos fingir que a gente tinha que ter x diferente de 0. Como condição. A gente ia ver que aqui ia ter que ser menor. Mas não ia ser uma surpresa. Porque se a gente fosse olhar, ia ter uma potencial divisão. Então, a gente sempre que vocês olharem uma raiz divisão com x, tenham certeza que isso vai dar merda no final. É isso que eu quero deixar para vocês. O domínio da função, que é o que a gente está achando aqui, que é o que a gente está achando em todos os valores, os possíveis valores, quando aquilo acontece que a gente quer, sempre vão ser dependentes dos axiomas da matemática. Não pode dividir por 0 e não pode tirar a raiz de número negativo. Vamos terminar isso daqui com... Acontece quando não seguimos os axiomas, eu já mostrei para vocês. Vamos terminar com continuidade. Agora, que vocês... Até agora eu acho que eu trouxe muito conceito e tentei mostrar bastante nos exercícios. Então, como resolver uma desigualdade? É o que eu queria que vocês gravassem. Vocês comparam quando é igual, ou seja, uma função é igual a outra. Isola quando é de primeiro grau. Faz Bhaskara quando é de segundo grau. Quando é de terceiro grau, vocês vão ter outras maneiras de resolver. E é isso. Desigualdade e igualdade. Vamos para continuidade. E no final de uma desigualdade, vocês têm que analisar num gráfico da função, quando ela é negativa, vocês querem maior, é quando é positivo. Vocês querem menor, é quando é negativo. Vamos agora para a continuidade, que é o último ponto de definição. A gente está... Que horas são, Laura? 57. Dá para explicar a continuidade e a gente lança intervalo.
A minha ideia era exatamente essa. Muito bom. Deu certo o plano. Continuidade, que é o negócio mais legal de funções. Lembra que eu falei que meu slide tem umas imagens meio nonsense? Aquela do raiz de 2 sobre 2, vocês já entenderam, né? Agora, essa daqui é sobre perfeccionismo. E é isso que eu queria que vocês entendessem. O que é a continuidade? O bagulho tem que ser perfeito. A função, para ela ser contínua, naquele intervalo que eu escolher, lembra de intervalo? É aquele negócio dos colchetes. Colchete fechado, colchete aberto. Não é isso que eu estou tratando aqui. Eu vou fazer um intervalo, sei lá, eu quero que a função seja contínua de 1 a 2. Então, de 1 a 2, ela tem que ser perfeitinha. Vamos lá, f de x igual a x, ela é contínua em todo o real. Por quê? Porque se a gente for olhar f de x igual a x, ela sempre segue a mesma regra. F de x igual a x. Ela é bijetora, ela não tem problema nenhum. Literalmente nenhum. Se você pegar ela em qualquer ponto, ela vai ser uma função, ela vai ser sobrejetora, ela vai ser injetora, porque o domínio... Ela vai ser sobrejetora, porque o contradomínio igual a imagem. Ela vai ser injetora, por causa do teste da reta horizontal. Ela é perfeita. O que é uma descontinuidade? É o ponto onde a função deixa de ser função. Por exemplo, lembra da nossa 1 sobre x? São os pontos onde os nossos axiomas não são seguidos. As funções não existem. Ó, f de x igual a 1 sobre x. Parece ser fácil. 1 sobre 2. Vamos lá. Quando x é meio. Sei lá. Quando x é 2. Quando x é 2, dá meio no y. Beleza? Se vocês forem fazer mais uma aqui, quando x é 3, dá 1/3 no y. Certo? Então, se vocês forem olhar, vai dar algo assim. E aqui, a mesma coisa. Só que negativo. E por quê? O que é esse negócio aqui, ó? Isso aqui é uma assíntota. O que é uma assíntota? Isso é basicamente importante, porque no zero, a função não existe. Quando ela está tentando chegar perto de zero, ela começa a ficar muito grande. Quando você começa a dividir x por um número cada vez menor, 1 por 0,01 dá 100. E cada vez vai dando um número maior. Ou seja, vai cada vez indo mais para infinito. E cada vez, quando você vai dividindo ela por um número negativo, ela vai indo mais para menos infinito. E quanto maior é o número que você divide, mais ela vai indo para zero. Só que ela nunca é zero. Ela nunca é infinita. Vocês podem pensar em um termo e ela nunca vai ser. Nunca. Sempre vai ter um número maior do que o que vocês pensaram. Que é óbvio. Porque, na verdade, essa é a ideia da matemática. O negócio tem que fechar. Pensem sempre nisso. Tem que fechar. Não existe divisão por zero, a função não vai existir no zero. Ou seja, em x igual a zero, que é o que dá a descontinuidade, ela é descontínua. Esse axioma que ela não segue é o que faz a descontinuidade. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês no questionário de hoje, qual que é o ponto que a função é descontínua, vocês vão olhar as coisas que podem dar errado. Se eu perguntar para vocês qual o domínio de f, vocês vão olhar as coisas que podem dar errado. Vocês já perceberam que o que eu quero que vocês entendam é que não dá para dividir por zero e não dá para tirar a raiz de número negativo. Tu pode considerar que ela pode ser contínua em reais ou contínuas em inteiros, contínua em natural, ou contínua só é válida quando real? Por exemplo, aí tu tirou, mas considera um conjunto menor. Tipo, ela é sempre em relação ao conjunto. Eu escolhi de 1 a 2. Se eu escolher, no caso de 1 a 2, a 1 sobre x é contínua. Ela só não é contínua no zero. Só que eu não estou falando de zero aqui. Então, se eu perguntar se ela continua de 1 a 2, ela é. Só que se eu botar o zero aqui, de 0 a 2, ela deixa de ser contínua. Agora, que tu me perguntou,
Ela é contínua nos naturais? Sem zero. Ela é contínua nos reais menos zero? É. Beleza? São os valores de x que vão dar errado no final. Agora, pausa. Você há uns 10 minutinhos de intervalo. Bastante. E a gente vai tomar uma. Queria começar papo, para bater papo. Tirar dúvidas também mais cabeludo. Um conceito que eu fui muito rápido em alguns pontos. Eu não entendi muito bem uma hora que tu fez um negativo antes e depois da parábola. No quadrante negativo e um... É assim. Tô aprendendo aquele varalzinho quando tu resolvia. X menos 2 igual a x quadrado vai chegar em x quadrado menos mais 2x mais 2 maior ou igual a zero. Certo? Aí, tu igualava isso a zero, resolvia, tu ia chegar em duas raízes, botava as duas raízes aqui. Nesse caso aqui as raízes não vão ser reais, agora vão. Melhor, para facilitar a conta. Tirar isso daqui, tirar isso daqui negativo. Aí fica tá, eu acho que entendi. Tá considerando todo o resto, a projeção seria negativo, isso? Tu tá analisando os pontos onde x menos 2 é maior que x ao quadrado menos x. Os pontos em que essa parábola são maiores. Quais são os pontos em que essa parábola é maior? Ó, isso é maior que zero, né? É o zero. Essa linha do zero. Isso daqui é maior que zero, né? Então, entendi. E positivo. Entendeu? Então, o que a gente faz é olhar e para isso que vem os intervalos. Acho que eu respondi só, foi até um pouquinho mais além. Respondeu. Valeu. Mais alguém com alguma dúvida? Ou alguém que não entendeu ao ponto de fazer uma dúvida? Estou aqui para fazer do zero. Tá? Só gritar. Agora, tu contou quando começou os 10 minutos? Sim, né? É porque eu tô sem relógio. É tranquilo. Por enquanto se passaram 2, 3. Tá, eu vou pegar uma água aqui, também tô morrendo de sede. Vai lá. Qualquer coisa eu respondo as dúvidas. Beleza. Tranquilo. Ele já meio que salva automático no Game Box. Andressa, eu já vi tua dúvida, já vou responder.